procrastinação não é um problema. Então, se você se sente um procrastinador, se você está procrastinando em alguma coisa, este vídeo é exatamente para você. Vamos começar aqui definindo o que é procrastinação, né? Fui lá pegar no dicionário qual é a definição de procrastinação, porque eu sempre acho que as coisas que a gente procura de significado muitas vezes, elas dão uns insights muito bons. E procrastinação no dicionário está dizendo que é o ato de adiar alguma tarefa e que cada vez que isso acontece, gera uma sensação de estresse, de culpa, de vitimismo perante aquela pessoa que está procrastinando e que se sente em dívida e em falta com alguém porque não está cumprindo aquela tarefa no prazo. Agora, me respondam no conforto do lar de vocês. Quem é aqui que nunca se viu procrastinando uma situação? Quem é aqui que nunca se sentiu um procrastinador de primeira, daqueles que se fosse competir estaria no nível 1 do pódio? Pois bem, eu estou aqui para dizer para vocês, viajantes do planeta azul, que procrastinação não é o problema. Vamos voltar um pouquinho lá para a nossa aula da escola, para a aula que a gente estava estudando um pouquinho sobre o cérebro e vamos entender que existe um sistema cerebral de recompensa. O que é isso? O nosso cérebro, ele tem uma lei básica, tá? E vocês coloquem isso tipo no post-it da geladeira. O cérebro foge da dor e busca o prazer. O que isso significa? Temos duas partes do cérebro que vão estar ligadas com esse circuito cerebral de recompensa. A primeira é chamada de córtex pré-frontal, que ele está aqui na frente, e o outro que é chamado de cérebro antigo. O córtex pré-frontal, ele é muito novo, tá? Tanto que pela neurociência, os estudos ainda com esse córtex pré-frontal, ainda eles estão caminhando porque tem muitas coisas a serem descobertas sobre ele. Do mesmo jeito que o cérebro antigo, as pessoas ainda estão tipo, tem alguma coisa aqui que acontece que a gente não tá entendendo direito o que é. Então vamos juntar neste momento ciência e bruxaria, que é a parte mais legal de falar sobre espiritualidade. Córtex pré-frontal, o que é que ele faz? De maneira muito prática, ele é um espaço no nosso cérebro em que ele analisa, decide, coloca a presença e faz. O problema desse lugar é que ele gasta muita energia, ele faz muito esforço para começar a tarefa e ele tem um pacotinho. E esse pacotinho ele é muito pequenininho, chamado força de vontade. Então, quando no seu dia você gasta essa força de vontade com alguma tarefa, significa que ela vai acabar. E aí, zerou o pacotinho da energia, entendeu? Esse pacotinho da força de vontade, ele só vai surgir de novo no dia seguinte. Diferente do nosso cérebro antigo. Esse cérebro antigo parece que ele tem diversas sinapses e diversos recursos que ele gasta pouca energia e ele já faz as coisas quase como num piloto automático, ele é menos esforçoso. Então o que a gente entende, né, dessas duas partes do cérebro funcionando em conjunto, que é o quê? No momento que a gente precisa começar uma nova tarefa e colocar a nossa presença nessa tarefa, a gente ativa o nosso córtex pré-frontal, que é o cara do pacotinho pequenininho de energia. Quando essa tarefa ela vai começando a acontecer por um tanto período de tempo, ela passa a ser jogada lá para trás no nosso cérebro antigo e é esse cara que vai coordenar esses circuitos e vai fazer com que essa tarefa continue acontecendo de uma maneira que gasta menos energia e faz um pouco mais no piloto automático. Um exemplo aqui para vocês, bem clássico que vocês vão entender. Sabe quando você começou a aprender a dirigir? Era uma nova tarefa que você tinha na sua vida, você precisava estar na presença ali 100%, né? Porque quando a gente começa a dirigir, se a gente desvia o olhar para a pomba que passou na frente do carro, a chance da gente subir na guia é muito grande. Nesse momento, a gente está com muita ativação do córtex pré-frontal, porque é a nova atividade, precisando de presença e gastando muita energia para o quê? Meu Deus, é a direção, é a marcha, tem que pisar no acelerador, tem que pisar no câmbio, olha o retrovisor da esquerda, olha o retrovisor da direita, olha o retrovisor que você tem na frente, dá a seta, tira a seta. Esse é o momento que a gente gasta muita energia, percebem? Quando a gente começa a fazer essa atividade por mais vezes, repetidas vezes, eu tenho certeza absoluta que quem dirige aí hoje é o cara que está dirigindo, trocando de marcha
baixa, respondendo mensagem no WhatsApp com a outra mão, xingando o carinha que fechou você num cruzamento e ainda relembrando que você se esqueceu de fazer a listinha do supermercado. O que aconteceu nessa dinâmica? Essa tarefa foi jogada lá para trás, para o seu cérebro antigo. Então ele faz todo esse circuito, gastando pouquíssima energia e de uma maneira automática. Aline, onde é que entra a bruxaria neste momento? Aqui a gente compreende que nós trabalhamos na vida com diversas gentinhas, pessoinhas, nos ajudando no nosso dia a dia e que a gente não faz as coisas completamente sozinhos. Então esse cérebro antigo é como se eles fossem os nossos duendes. Então eles ajudam a gente a fazer essas atividades de uma maneira no automático, de uma maneira mais no fluxo, vamos dizer assim, em que a gente não precise colocar tanta energia. Certo? Até aí tudo bem, né? O que acontece é que nós, não vou nem usar aqui uma palavra, eu vou usar uma palavra muito batuta que somos, começamos a atrapalhar o processo do cérebro antigo. O que é atrapalhar o processo do cérebro antigo? A gente começa assim, ai meu Deus, mas será que tá bom desse jeito que eu tô fazendo? Ai, mas será que vai dar tempo? Ai, nossa, não, mas aqui eu acho que não tá muito bom. Ai, meu Deus, eu acho que meu chefe não vai gostar. Ai, gente, mas será que esse TCC vai sair desse jeito? O que é isso? É o córtex pré-frontal que entrou em ação e começou a atrapalhar o processo magnífico dos nossos duendinhos para executar a nossa ação. E quando isso começa a acontecer, o que é que vem? Ansiedade, medo, culpa e, se der errado, rejeição, frustração. O que acontece? Alerta no cérebro, ela está sentindo dor. E aí o que o cérebro faz? Dá no pé, foge, porque se ficar, o bicho come. E aí é onde nasce quem? O procrastinador. É nesta hora que surge o procrastinador. Percebem que eu contei para vocês um caminho muito magnífico antes da gente chegar no nascimento do procrastinador. E é por isso que procrastinação não é o problema. A procrastinação é a consequência. Gente, presta atenção, isso muda a vida, muda a vida. Até porque os procrastinadores de plantão nunca mais vão poder colocar desculpa na procrastinação, né? Então, o que é? Nasce o procrastinador com qual intuito? O cérebro muito inteligente que ele é, não gostando de dor, ele fala, sai dessa atividade. Essa atividade está te trazendo dor. Porque ansiedade é dor, culpa é dor, medo é dor, rejeição é dor. Tudo isso que a gente está sentindo naquele momento do ai meu Deus, será que o chefe vai gostar? Ai, será que o meu cliente vai gostar do meu trabalho? Ai, não vai dar tempo de terminar. Ai, o que as pessoas vão pensar de mim? E aí ele te afasta da atividade que você deveria fazer. Ele te coloca longe, porque ele sabe que toda vez que você chegar perto dessa atividade, você vai sentir dor e não é isso que ele quer pra você. E aí ele vai te jogar pra onde? Ah, é o Netflix que dá prazer? Senta a bunda no sofá e assiste Netflix. Ah não, é a panela de brigadeiro que dá prazer. Bota a barriga no fogão e vai fazer o brigadeiro inteirinho, vai comer ele inteirinho. Ah não, é ir lá e dar uma voltinha no bar, ficar sentado ali no bar, passar uma noite inteira no bar? Por quê? Ele vai tentar te colocar em situações de prazer. E muitas vezes, gente, principalmente nesse momento, isso daqui eu acho que é muito importante, a gente corre para prazeres imediatos. E esse é o grande problema dos vícios. Por quê? Prazeres rápidos, prazeres imediatos, que é o quê? Que é o chocolate que tem na bancada do supermercado, que é o Netflix que tá ali prontinho na tela do seu computador, da sua televisão, ou a cerveja que tem na geladeira. Isso é um prazer muito rápido e instantâneo que você traz para o seu cérebro, porém de curta duração. Então aquilo passa a ser um vício. Uma cerveja não faz mais efeito, são 2, são 5, são 10. Um bombonzinho de chocolate não faz mais efeito, é a caixa de bombom inteira. Um episódio da série do Netflix não faz mais efeito, são 5 horas na frente do Netflix. E aí entramos nos nossos vícios destrutivos e carimbamos a nossa pele com a tatuagem do procrastinador. O que fazer então, né? Com certeza é isso que vocês devem estar se perguntando por aí. A primeira coisa que a gente tem que saber é que quem criou a procrastinação foi o nosso ego. Nossa, Aline, como assim quem criou a procrastinação foi o nosso ego? Porque pensa comigo, quando você começa
com o chique balancê da cabeça, que é, ai, será que fulano vai gostar? Ai, o meu chefe. Ai, as críticas das pessoas. Ai, eu sou o coitadinho, sou o rejeitado. Ninguém vai gostar do meu projeto, tenho que fazer de novo. A perfeição, né? A síndrome do perfeccionista. Tudo isso é o seu ego com medo do externo. Ou seja, a estendíssima vez, é impossível resolvermos um problema com a mesma consciência que o criou. Ou seja, não conseguimos resolver o problema com o ego, porque foi o ego que criou toda essa situação. Foi o ego que criou o chique balancê da cabeça. O que a gente precisa fazer? A gente precisa se afastar dessa condição e acessar o mundo interno. Ai, nossa, Aline, está você de novo falando sobre mundo interno. Pois é, meus amores, quem fez essa pergunta descobriu a chave de ouro de todos os meus vídeos daqui até a minha morte. Mundo interno, o nosso mundo simbólico, a nossa alma. Quando a gente se conecta com esse lugar e consegue limpar as sombras, por quê? A síndrome do perfeccionismo é uma sombra. Se importar com a opinião dos outros é uma sombra. Achar que você é o coitadinho, rejeitado, precisa de aprovação é um complexo. Quando a gente começa a limpar todas essas camadas, a gente vai se aproximando do nosso mundo interno e aí a gente encontra a grande diferença que é o quê? A procrastinação, ela traz junto a indecisão. E aí você vai falar assim pra mim, eu tô procrastinando sair com a minha amiga porque eu não sei que roupa que eu vou usar. É onde eu falo pra você, o problema não é a roupa, mas sim o que é que você quer da sua vida. Quando a gente está em situações de procrastinação, que são as indecisões, meu Deus, faço isso ou faço aquilo, ai, começo essa tarefa ou começo aquela outra. Não é sobre em si essas tarefas, e sim sobre o que é que você quer da sua vida, quais são os seus caminhos. Você sabe qual que é o lugar que você quer chegar, qual que é o seu objetivo. E aí aqui a gente vai passar a ver a procrastinação como uma consequência e mais do que isso, como uma flecha maravilhosa que apareceu nas nossas vidas para dizer, talvez não seja por aqui o caminho. A procrastinação, ela vem falar para você que você está gastando uma bala de um canhão gigantesca numa coisinha assim, ó, pequenininha. Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma aluna minha que estava procrastinando dias, gente, mas assim, dias, tipo dias que viraram meses para concluir um TCC de um curso de especialização que ela fez. E aí a gente conversando nas sessões de terapia e eu trazendo para ela todos esses entendimentos, até que um dia ela chegou para mim e falou assim, você não acredita, a minha amiga do curso que entregou o TCC disse que a professora sequer corrigiu o TCC dela. Aí eu olhei para ela e falei assim, agora você entende o que a procrastinação estava tentando mostrar para você? Ela estava, gente, colocando toda a energia que ela tinha e que ela não tinha da vida em cima daquele TCC, como se ele fosse, tipo assim, o último suspiro de vida que ela tinha naquele momento. E ela não conseguia ir para frente, ela empacou, ela não conseguia fazer nada. Em contrapartida, clientes começaram a aparecer desse curso que ela estava fazendo que demandavam energia e que ela não estava colocando energia ali, porque ela achava que o mais importante era o TCC. E aí precisou acontecer todo esse cenário para ela se dar conta do que a procrastinação estava mostrando para ela. Olha, não é foco no TCC. É foco nos clientes que estão vindo. É neles que você tem que colocar energia. E o TCC tem que virar somente uma atividade prática, objetiva e direta, que precisa ser feita num curto espaço de tempo, da maneira que você conseguir, sem te trazer ansiedade, sem te trazer medo, sem te trazer culpa, sem te trazer frustração, até porque a sua professora sequer vai corrigir o seu TCC. Então, é exatamente esse exemplo que eu quero que vocês tragam para qualquer situação da vida de vocês em que vocês estiverem procrastinando. Quando você estiver procrastinando, antes da gente ir para aquela parte mais coaching, né, que vai dizer assim para você, divida a sua tarefa em tanto tempo, organize sua agenda, porque essa eu entendo que é uma segunda parte. Antes da gente chegar ali, a gente precisou entender primeiro qual é o material simbólico da procrastinação, o que o nosso campo energeticamente está tentando trazer com aquela situação. E é você se perguntar, será que tem outro caminho? Será que eu estou gastando energia demais nessa situação e, na verdade, a vida está querendo me mostrar que existe um outro caminho que necessita mais da minha energia?
Outra pergunta, quando a gente se vê empacado numa situação, a gente tem que falar, será que tem um jeito mais fácil que eu possa fazer isso? Ou muitas vezes, quando você estiver na procrastinação, você perguntar, qual que é o complexo? Qual que é a sombra que eu tô batendo de frente quando eu encontro a procrastinação nesse lugar? E aí, muitas vezes, a gente vai encontrar a síndrome do perfeccionista, a síndrome do impostor, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser aceito, das críticas, ou em um outro momento que a gente descobrir que tem um jeito melhor de ser feito, a gente vai ver, putz, eu tava aqui muito cabeça dura, tentando fazer essa tarefa desse jeito, e existe essa outra forma de fazer a tarefa. Então, deixem a partir de hoje a frase, procrastinação é um problema. Não, vamos abolir isso das nossas vidas. Procrastinação é uma consequência e é uma flecha para nos indicar melhores caminhos a serem seguidos para uma determinada situação. Então, meus queridos viajantes, a partir de hoje vocês têm a tarefa na vida de vocês de olhar para a procrastinação de uma maneira completamente diferente e entender que o que ela mais quer da gente é que a gente gaste a nossa energia com os lugares certos, com aquilo que exatamente importa nas nossas vidas. Não que a gente fique gastando energia com um lugar que não vai levar onde a gente quer. Na verdade, a procrastinação ela é muito sábia, porque a gente tem um caminho a ser trilhado das nossas missões, objetivos, sonhos, propósitos. E o que ela quer que a gente faça é que a gente de fato fique naquilo que vai levar a gente a alcançar o que a gente deseja. E que o restante das atividades sejam somente atividades que necessitam da gente em algum momento específico, que a gente possa ser o mais minimalista possível, resolva aquilo de uma ordem muito prática, muito objetiva, e é aqui que eu falo para vocês que entra a segunda parte da procrastinação. Então, quando eu consigo responder a essas perguntas, aí eu vou conseguir separar e falar, tá, essa tarefa aqui que eu achei que era primordial, não é. Ela passou a ser secundária, passou a ser uma tarefa assim, somente burocrática. Então então nela eu vou lá de repente, organizo a minha agenda e divido em blocos, de tempo para fazer aquilo acontecer, ou busco uma outra pessoa especialista naquilo para fazer para mim, que tem um recurso, mas ela não toma mais a minha energia, ela não vira um foco de ansiedade, de medo, de culpa, e aí eu consigo então canalizar a minha energia para aquilo que de fato importa. A partir de hoje, eu vou querer saber de vocês. Deixem aqui nos comentários, me contem lá pelo Instagram quem é o procrastinador ou a procrastinadora que vai começar a olhar essa situação de uma forma completamente diferente e direcionar melhor a flecha de vocês para qual caminho vocês devem seguir e qual a melhor forma de uma tarefa ser feita usando a sua bala de canhão para o lugar que é exatamente necessário e não desperdiçando com coisas que não precisam do seu estresse. Gente, lembrem-se sempre disso, a vida é fácil. A vida não é para ser penosa, esforçosa. Todas as vezes que vocês estiverem fazendo esforço demais, que vocês estiverem com tensão demais, para, reflete e se pergunta, porque a vida não é assim, a vida é fácil. Ela sim é um eterno movimento, mas ela não é feita pra gente morrer de esforço, morrer de preocupação, morrer de tensão. E isso traz escassez. Então, recalcula a rota, pergunta e conversa com seu mundo interno e vai buscar o fluxo da vida. No fluxo da vida, as coisas caminham naturalmente. No fluxo da vida, tudo está em constante movimento e as coisas acontecem de maneira muito mais harmônica e muito mais consciente para nós.